nos nossos dias atuais, nunca passamos assim, sei lá, por tempos tão trabalhosos, por situações tão complexas, e nós entendemos que isso é cumprimento da palavra de Deus. Porque, segundo o escritor da carta de Tiago, nos últimos dias, nós viveríamos dias trabalhosos. E só o que tem nos surpreendido, que as nossas maiores aflições hoje, elas não começam fora de casa, elas têm começado dentro de casa. E talvez você fale assim, apóstolo, mas isso toda a vida foi assim. Foi dessa forma com Davi, foi dessa forma com José, foi dessa forma com Sara, foi dessa forma com... quem mais? Foi dessa forma com a rival de Penina, com a Ana. Nós temos na Bíblia inúmeras situações em família que são muitas guerras. Mas nos últimos dias, nos últimos tempos, eu acredito que é como se fosse a confirmação do que Miqueias já profetizava há muito tempo atrás. Os filhos já têm desprezado seus pais, a questão da honra tem andado assim bem extinta, as filhas têm se levantado contra as mães, as noras e sogras, elas, com exceção de Noemi e Ruth, que é um exemplo assim de que sogra e nora podem se dar bem, mas geralmente tem algo e serve até de chacota, de piada. E aí, hoje eu estava estudando esses versículos, e eu falei assim, meu Deus, não começa assim, com o estalar de dedos. Por mais que tenha uma profecia dos tempos difíceis, mas nós somos a igreja do Senhor. Existe uma promessa, a família não é qualquer instituição, e muito menos falida como tem se falado aí fora. O que tem acontecido de fato e de verdade? Eu questionando hoje, em uma cadeirinha de balanço que tem lá na minha área, com a Bíblia na mão, e eu falando, Deus, o que acontece? Quase todos os dias, irmãos, eu ouço alguém, e geralmente o alguém que eu ouço, ele está assim com problemas seríssimos, e esses problemas nada mais é do que problemas familiares. E eu fiquei com aquelas incógnitas, com aquelas interrogações, meu Deus, e como fazer? Porque parece muito redundante. Se família é um projeto do Senhor, por que a maior dificuldade das pessoas hoje tem sido gerada dentro da família? O que tem acontecido? E o Senhor começa a ministrar essas palavras no meu coração. Esse texto que nós lemos aqui em Marcos, onde fala que se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Ela estava falando de blasfêmia. Os escribas, quem estava aqui domingo, lembra que eu estava ministrando? Os escribas começam a questionar Jesus. Porque ele expulsava demônio, porque ele curava aos sábados. E esses mesmos escribas começam a olhar para Jesus e começam a julgar Jesus, falando assim, olha, ele só pode estar cheio de demônio. E é dos mais fortes, porque ele expulsa demônio. E aí Jesus começa em parábola explicar para aqueles escribas, para aqueles homens questionadores religiosos, que não teria como ele ser da parte de Satanás ou de demônios. E ele começa falando um versículo antes aqui, se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E aí ele dá um exemplo também de casa. E o que o Senhor ministrou na minha vida hoje, que não foi simplesmente, quando ele fala que casa, eu trouxe para a noite da família e trouxe para a família, que é o que nós trabalhamos nas terças-feiras. Então, se uma casa estiver também dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Isso era a explicação de Jesus com relação ao questionamento dos escribas e fariseus da época, que estavam questionando porque ele expulsava demônios e curava aos sábados. E talvez você esteja perguntando, apóstola, e o que tem a ver isso com tudo o que já foi introduzido? Eu não estou aqui, eu estou só explicando para você não imaginar assim, é um texto fora do contexto. Não, não é um texto fora do contexto. Trazendo para os nossos dias, nós precisamos como igreja estar muito atentos e entender assim, eu sou de Deus. Se eu sou de Deus, eu defendo o projeto de Deus. Qual é o projeto de Deus? Na noite de hoje, família.
Se eu sou de Deus, defendo o projeto de Deus, a minha família, eu sou a responsável, como quem é de Deus, de introduzir Deus dentro da minha casa. Quem entende o que eu estou falando, diz glória. Bem pertinente para o ano da evangelização, para o mês da evangelização. E apóstolo, se isso é dessa forma, por que os que já estão na igreja, as famílias também estão, segundo Miqueias e também segundo Marcos, estão divididas, estão contra si dentro da própria casa? O que acontece então? E aí nós precisamos entender que as coisas não acontecem do dia para a noite. E às vezes, quando nós não ficamos atentos aos detalhes, nós somos surpreendidos. Surpreendidos quando vê, e a casa já está dividida. Eita, já não tem mais como consertar. A rachadura está enorme, a fenda está gigante. E agora o que é que tem que fazer? Ah, não tem mais jeito não. Vai embora, separa. E olha, e prova disso é que nós somos a geração, os nossos filhos hoje são a geração, os nossos jovens hoje são a geração que ninguém tolera mais ninguém. Aproveitando o gancho de domingo. Sabe, pode ser o teu amigo de infância. Se ele pisou na bola com você, ele esquece toda aquela história. Por quê? Porque ele errou com você. Nós estamos vivendo dias que é como se o outro não pudesse errar. Ninguém tolera ninguém. É como se ele não julgasse a si próprio e aí ele não tolera o erro do outro. Se o patrão, talvez o patrão foi bom a vida toda, aí no dia de uma promoção ele não foi promovido. Aquele patrão que ensinou de um tudo, já não presta mais, vou abandonar o patrão e vou mudar de empresa. Isso tem acontecido ou não tem acontecido? Só que, quando chega dentro de casa, tem acontecido da mesma forma. Tem acontecido o quê? As pessoas estão com esse sentimento de intolerância e a maioria das pessoas casam assim, com aquelas juras de amor, com os olhos assim saindo estrelinhas, coraçõezinhos, e na primeira desavença esquece todas as juras, esquece todas as promessas, esquece todos aqueles projetos e planos. E aí nós precisamos entender, para que isso não aconteça ou continue acontecendo, nós, como homens e mulheres de Deus, nós temos também a missão de identificar por onde é que o inimigo tem entrado nas nossas casas e conseguido destruir, deixar pai contra filho, filho contra pai, filho desonrando pai, filha desonrando mãe e assim sucessivamente. E eu classifiquei aqui, irmãos, alguns inimigos, algumas situações que eu considero inimigo dentro de uma família e que pode vir a destruir e fazer com que se cumpra. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa poderá não resistir ou não poderá resistir. E o primeiro inimigo que eu relatei aqui, e nós vamos trabalhar em cima disso, é o inimigo chamado egoísmo. Egoísmo. Nunca se viveu dias em que as pessoas pensam tanto em si como hoje. E pensam tanto em si próprio, a ponto de não estar bem, mas faz questão de mostrar para meio mundo de pessoas que está bem através de uma foto. Que sentimento é esse? De não pedir ajuda, de não se expor, porque todo mundo quer sair bem na foto, quer sair bem na fita. E é uma coisa muito preocupante, irmãos, porque nem Deus, com toda a sua soberania, com toda a sua onipotência, onisciência, vai poder fazer nada se eu e você não falar: Senhor, eu estou mal, me ajuda. Senhor, não estou dando conta, me ajuda. Então, um dos inimigos que eu identifiquei, que tem feito com que o lar se divida, a casa se divida contra ela mesma, é o egoísmo. E talvez você pergunte, mas como é que funciona na prática o egoísmo dentro de casa? Como é que funciona? Nós vivemos dias, irmãos, em que o capitalismo tem gerado nas pessoas, dentro de uma sociedade, um nível muito grande de competitividade. Competitividade.
Sabe, a empresa da direita quer ser melhor do que a esquerda. E aí o funcionário A quer ser melhor do que o funcionário B. Isso é gerado dentro de um capitalismo. Produza mais, produza mais, produza mais, você vai ganhar mais. E aí esse sentimento tão pequeno, eu chamo de pequeno, ele abraça aqueles que são egoístas. E aí essas pessoas, elas formam um lar. E quando elas formam um lar, esse mesmo sentimento, às vezes, que é dentro de uma empresa, ele vem para dentro de casa. Então, nós encontramos hoje casais que eles ficam discutindo entre si para ver quem manda mais em casa. Quem pode mais com o filho? Quem é que tem mais poder? E eu falo isso baseado em fatos assim muito reais, que são coisas que eu ouço todos os dias. Então, quem pode mais dentro de casa? O pai ou a mãe? Quem pode mais? O irmão mais velho ou o irmão mais novo? E aí, quando se trata de pessoas, de família, existem princípios, mas competitividade não pode existir dentro de casa. Quem está entendendo o que eu estou falando? Diz glória a Deus. Quem está aqui comigo diz amém. Então, o inimigo chamado egoísmo, egocentrismo, tem gerado, sabe, nas pessoas essa questão dessa competitividade. Então, eu quero dar exemplos práticos. Houve-se um tempo que quando um pai aconselhava um filho, ele simplesmente falava assim, sim senhor, meu pai. Mas nos dias de hoje, o filho fica se auto-julgando, eu sou melhor do que o senhor, meu pai. Por que o senhor está falando isso? Não é bem assim, não. E fica aquele jogo de disputa, para saber quem é que manda mais ou quem sabe mais. E eu falo para você, irmãos, com muita simplicidade. Nós estamos vivendo dias que nós não precisamos saber quem sabe mais. Nós precisamos saber quem é que está disposto a ceder mais. Como igreja, nós precisamos estar dispostos a introduzir Jesus, a introduzir um Jesus que não se usurpou em ser Deus, em ser o Todo-Poderoso, em ser onipotente, onisciente. Ele simplesmente se esvaziou e veio aqui para a terra para morrer, para sofrer, para apanhar, para ser traído, para ser apontado, para ser cuspido, para ser desprezado, para sentir dor como eu e você. E muitas vezes nós, entendendo quem é esse Jesus e tudo o que ele fez, ainda paramos e começamos a competir dentro de casa. Então a profecia de Miqueias lá de trás se confirma nos nossos dias. Por quê? Hoje os filhos têm desprezado o conselho do pai. Hoje as esposas, quando se fala de submissão, quase que manifesta o demônio. E aí tem um machismo que rege o nosso país, velado e escancarado também, que não é só velado, que alguns talvez justamente pela questão da competitividade, até diz assim, mas eu promovo a minha esposa, mas na hora da honra, aí compete, e o filho está assistindo, e a geração vai crescendo dessa forma, e vice-versa. Aí muitas vezes tem-se uma situação assim, uma interpretação errônea do que é uma submissão para uma mulher hoje. Submissão é você estar submisso a uma missão. Que missão? A missão de educar o filho, a missão de deixar o legado, a missão de introduzir Jesus. Ou seja, a questão não é quem é melhor dentro de casa, quem sabe mais, mas a questão é, o meu conhecimento com o teu conhecimento vai gerar um legado. Amém ou não amém? E o inimigo tem se aproveitado disso, porque poucos são aqueles que interpretam o meu conhecimento com o teu conhecimento, vai gerar um conhecimento no filho, vai gerar uma aliança no filho. Não, e fica aquela guerra. E sabe quem é que bate palma para isso todo o tempo? Satanás, o inimigo das nossas almas. Ele tem feito com que dentro de casa, dentro das nossas casas, irmãos, nós já conhecemos ao Senhor, nós já tivemos um encontro com o Senhor, nós somos até cheios do Espírito Santo, mas de vez em quando dentro da nossa casa, o espírito de divisão, a disputa, ele se faz presente dentro de casa. Quem está aqui comigo e está entendendo onde eu quero chegar, diz amém. Então nós precisamos estar atentos,
O meu apóstolo tem ministrado aqui no altar e ele fala sempre, não é só vir à igreja, mas eu preciso descobrir os detalhes de Jesus pela palavra. Não é só vir a esse lugar, talvez receber, ouvir uma mensagem. Você que está aí do outro lado, não é só ouvir uma mensagem, mas o que é que eu tenho feito com a mensagem que eu recebo? Quem entende de novo diz amém. Então hoje está sendo me dado a oportunidade de pensar, de raciocinar, de analisar. Na minha casa, o egoísmo tem prevalecido? A competitividade? O egoísmo que gera competitividade? Um irmão não quer ajudar mais o outro irmão. Hoje, infelizmente, irmãos, dentro de casa é o meu dinheiro, o seu dinheiro. Mas um dia fez uma promessa lá diante do juiz, que era comunhão parcial de bens. Isso quer dizer o quê? O que é seu é meu. Mas na hora do vamos ver, da verdade, é o meu dinheiro, é o meu salário. Não mexe no meu salário, não. Ou seja, isso tudo é divisão. E às vezes a gente não percebe a sutileza que o inimigo vai trabalhando. E nós precisamos levantar hoje e expulsar de dentro das nossas casas o espírito de egoísmo que prevalece. Quando nós vivemos em família, irmãos, quando vivemos em família, nós precisamos entender que, como diz uma pastora que tem aqui, o lema de cada família precisa ser: juntos nós somos mais fortes. O lema de cada família precisa ser: juntos nós somos mais fortes. Mas isso cada vez menos tem acontecido. Quantos de nós somos surpreendidos? De vez em quando um adolescente morre. E o motivo que ele morre é suicídio. Um adolescente, um jovem, às vezes também um pai de família, uma mãe de família. Mas são muitos os números de adolescentes que têm tirado a sua própria vida. E aí o pai, a mãe é surpreendido assim: mas eu não sabia que ele estava assim. Ou seja, era um adolescente que vivia sozinho dentro de casa, sem entender o projeto de somos uma família. E eu falo de adolescente, mas isso acontece com jovens, isso acontece com o marido às vezes, que sofre sozinho e não compartilha com a esposa. Isso acontece às vezes com a esposa que sofre sozinha e não compartilha com o esposo. E aí eu pergunto, qual é o modelo de família que nós estamos vivendo nos últimos dias? Será que a nossa família tem sido o modelo, o projeto de Deus que Ele estabeleceu? O homem, a mulher auxiliadora, os filhos ali, tudo. Será que nós estamos vivendo esse modelo? Então o inimigo chamado egoísmo, ele tem tomado de conta das famílias. E daqui a pouco você quer colocar tudo no lugar e você não consegue mais. E aí nós ficamos como um versículo que nós lemos: se uma casa estiver dividida contra si mesmo, ela não vai subsistir. E nessa noite eu quero deixar esse pensamento para ti, que você possa analisar. Enquanto eu estou falando aqui, vai lá na sua casa e começa a analisar. Porque nós somos muito conclusivos às vezes. Ah, meu marido não gosta de conversar. E o que é que você tem feito para acessar o coração dele? Ah, minha esposa é muito fechada. E o que é que você tem feito para acessar o coração dela? Ah, mas esse menino, o que é que nós temos feito como igreja para o nosso lar não estar dividido? Quem está entendendo de novo diz glória a Deus. Amém, igreja? Aí se nós entendermos assim, olha, eu tenho uma família, eu tenho para onde correr. Na minha casa precisa ter situações que todos vão participar. Uma coisa é você ficar doente sozinho, irmãos. E outra coisa é você ficar doente em família. Que todo mundo colabora. Parece que até a cura chega mais rápido. Uma coisa é você preparar uma festa sozinho. E outra coisa é você preparar uma festa em família. Aí eu falo assim: ah, eu faço balão. O outro fala: eu faço bolo. O outro fala: ah, eu faço a limpeza. Rapidinho a festa é resolvida. E isso nós aprendemos todos os dias no interior de dentro de casa. Quem está comigo de novo diz amém. E aí você vai entender, quando chegar no outro inimigo, o porquê que o egoísmo prevalece. Neemias 4,14. Por favor, filha, coloca para nós aí. Então cada um, outro tópico dentro do egoísmo, cada um dentro da sua casa precisa saber o seu papel. Neemias 4, 14.
Olhai e levantai, me disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo. Não vos... É esse mesmo. Não vos temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível. E pelejai por vossos irmãos, por vossos filhos, por vossas filhas, por vossas mulheres e vossa casa. Ou seja, na construção do muro, Neemias estava dando uma instrução para os líderes daquela época, para os pais de família daquela época, que era para que cada um pelejasse pelos seus. E a pergunta que não quer calar nessa noite: nós somos a igreja que tem levado tão a sério o projeto chamado família, que temos pelejado um pelo outro, ou será que dentro da nossa casa é um por si e Deus por todos? Olha a instrução de Neemias: pelejai por vossos irmãos. O irmão está sofrendo aqui, o outro não estende a mão. E pelejai por vossos irmãos, vossas filhas. Ah, menina, se vira. Por vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres. Ah, essa mulher ganha, ela sabe se sustentar. Como se o dinheiro fosse o senhor da casa. E não é. Então nós precisamos estar atentos a esses detalhes. E ele encerra falando assim, ó: pelejai pela vossa casa. E eu entendo, irmãos, trazendo para a noite de hoje, que essa peleja é no mundo espiritual. Por isso que por esses dias, antes da nossa conferência, vai ser ativado com muita força, porque ele está assim meio que, tá e não tá. Tem um projeto muito maravilhoso aqui na igreja chamado Mães de Joelho, Filhos de Pé. Nem todo mundo sabe dele, mas vai ser um projeto que precisa funcionar assim, mais do que qualquer coisa. Porque eu acredito muito que aquilo que nós não conseguimos instruindo com as nossas falas, os nossos joelhos dobrados vai conseguir tocar, acessar o coração do filho. Quem está comigo diz amém. Amém. Então olha, aí nós vamos estar pelejando pela nossa casa de uma forma totalmente espiritual. O Senhor nos chama a atenção para, nessa noite, vasculhar a nossa casa com o nosso olhar. Vasculhar a nossa casa com o nosso olhar. Ei, sabe quando vai se perdendo o gosto de estar sentado todos na mesa para almoçar, para jantar, para tomar café? Existem lares que um toma café no quarto, o outro fica do lado de fora, o outro está no quintal, e ninguém nunca se junta. Ah, posso ser besteira. Não é besteira, não. É na mesa para o almoço, é na mesa para o jantar, que se consegue tratar de assuntos, que se consegue olhar nos olhos. Não, eu corro para um lado, eu corro para o outro, e vai se perdendo, e vai só potencializando o egoísmo. Isso é com meu filho, isso é com teu filho, isso às vezes é com o marido. Sem falar de quando se para todo mundo, e aquele tempo que era para ser sagrado das refeições, como antigamente se falava, hoje o que acontece? Tem um almoçando aqui com um aparelho do lado, o outro está com outro aparelho do lado, e aí não se almoça mais sozinho. Quem está entendendo de novo? Então fala comigo assim: é noite de resgate. É noite de resgate. Fala forte, irmãos. É noite de resgate. É noite de pelejar pela nossa casa. Bate no peito e fala assim: é noite de pelejar pela nossa casa. Amém ou não? Então hoje é reunião de família. E precisamos estar sensíveis para analisar dentro da nossa casa. O que tem acontecido? Será que o egoísmo, o inimigo chamado egoísmo, não tem entrado lá para fazer com que a casa seja dividida contra ela mesma? Aí outro inimigo que eu identifiquei aqui: o ativismo, ou proativo, sei lá como é que fala. Sabe quando você sai muito cedo, teu filho está dormindo, aí você volta muito tarde, o seu filho já está dormindo de novo? Ele vai te conhecer? Não, aposta, mas eu preciso trabalhar. Se eu não trabalhar, como é que esse menino vai comer? Como é que ele vai ter a melhor tênis? Como é que ele vai ter a melhor mochila? Como é que ele vai ter uma roupa da hora? Você sabia que a maior queixa das pessoas hoje, e as maiores dificuldades,
é quando elas falam assim: eu tive um pai ausente. E teu pai estava onde? Trabalhando. Eu não sei como é que funciona na cabeça do filho, mas ele não entende que o pai foi trabalhar para colocar as coisas em casa. Sabe por que ele não entende? Porque existe um princípio que hoje não funciona mais. Houve um tempo que o homem saía para adquirir e a mulher ficava educando em casa. Onde é que as mulheres estão ficando hoje, irmãos? Elas também estão saindo e o menino fica na creche. Por favor, eu não tenho nada contra a creche. Até já tentei ter uma. Ou trabalhar em uma. Não tenho nada contra. Mas às vezes, olha como é desleal. Eu ganho 2 salários mínimos, eu deixo 1,5 salário para alguém cuidar do meu filho. E aí às vezes ele não tem. A primeira palavra que ele me ensina não é minha mãe, não é meu pai. O primeiro penteado que foi feito em mim, filho, não foi minha mãe, não foi meu pai. A primeira festa no meu primeiro passinho, não foi minha mãe, não foi meu pai. E às vezes a gente não tem noção de quanto isso é nocivo. A primeira vez que eu chutei uma bola, não estava com meu pai, não estava com a minha mãe. E talvez você fale assim: aposta, mas isso é a família moderna, é assim mesmo. Se a mulher não ajudar o homem, como é que vai ser? Fica muito pesado. Tem um aluguel, tem as coisas, tem isso. E aí eu tenho de dizer para você em alto e bom som: existem coisas que o dinheiro não paga. Eu sei que cada pessoa é uma pessoa, cada um tem uma estrutura. Eu, em particular, foi muito difícil para mim. Quando eu tive as minhas filhas, eu precisei sair do trabalho. Tem coisas que, é evidente que não estão como eu planejei hoje. E nem poderia estar. Mas eu abri mão para ficar junto. Porque eu tenho conhecimento do dano que é a ausência do pai e a ausência da mãe. Então nós estamos vivendo esses dias que, se nós não tivermos cuidado, o menino vai sair da maternidade e a gente já deixa lá na creche. Quem vai amamentar? Não sei. O banco de leite, a mãe postiça, não sei como é que vai ser. Mas da forma que as coisas estão caminhando. Então o ativismo, aí Mateus 24, 43 diz que onde está o meu tesouro, está o meu coração, não é assim? Gente, eu me projeto para fazer uma família, eu me projeto para ter uma família, alguma coisa tem que mudar. Sabe quando chega uma hora que eu não tenho como assimilar tudo? Eu quero trabalhar fora, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero ter um filho, eu quero estar casado, mas se eu estiver só fora, a mulher não tem atenção, o filho não tem atenção, o próprio marido não tem atenção, se torna um robô, só trabalhando, e aí a relação interpessoal insuportável, não tem mais nem tato, as pessoas não se conhecem. Sabe, nos últimos dias, as queixas mais assim, frágeis que têm acontecido no meio das famílias, a falta de conhecimento. Ah, o meu filho me deu um presente, me deu um sapato maior do que o meu pé. Olha que triste. O filho não sabe o tamanho do pé do pai, não sabe o tamanho do pé da mãe. É obrigado a poça? Não, isso é conhecimento, irmãos. Eu tenho um filho e ele não sabe nem qual é o meu gosto, qual é a cor que eu prefiro. Por que o meu filho talvez não sabe qual é a cor que eu prefiro? Porque talvez o meu filho não sabe qual é o doce que eu mais gosto. Falta o quê? Presença. Quem entendeu o que eu estou falando? E aí depois eu fico triste, meu Deus, o meu filho é tão distante de mim, ele não sabe qual é a cor preferida. Mas quando ele estava aprendendo as cores, onde foi que você estava? Então nós precisamos estar atentos a esses detalhes, porque a próxima geração ela está vindo com muita força. Os nossos filhos, eles querem voltar àquelas origens que as mulheres casavam com 15 anos. Só que naquele tempo lá, a mulher não estava no mercado de trabalho. Só que hoje a mulher está no mercado de trabalho, mas aí eles estão assim, sabe? Carentes. Quer se agarrar no primeiro... É crush? Crush, né?
Crush. Crush. Eu não sei falar isso não. No meu tempo não disse não. Frouxo não, é crush. A menina vê o crush. Já se apaixona, já quer casar com o crush. É só o crush. Mas a carência está tanta porque não teve um pai, porque não teve uma mãe que fica assim, ó, desesperado. Irmãos, em nome de Jesus. Após e agora, o que eu faço? Aconteceu lá em casa. Agora mãe de joelho, filho de pé. Pai de joelho, filho de pé. Amém ou não? Como igreja eu preciso fazer isso. Porque a história vai se repetir. E se eu não ficar atento, o projeto que é de Deus, e que o inimigo tenta com todas as forças, minar, ele vai conseguir. E infelizmente dentro da igreja. Por quê? Porque a igreja está muito preocupada. Eu tenho que sair para ter, eu tenho que sair para ter, eu tenho que sair para ter dinheiro, ter condição, ter casa própria, ter carro bom, e ter. Aposto isso é ruim? Não! Mas do que adianta hoje o jovem ter tudo isso e não ser, e não ser um caráter íntegro, e não ter um caráter íntegro, e não ter uma emoção equilibrada, e não saber valorizar o pouco que ele tem. De vez em quando eu ouço um filho falando assim: eu emprestei um dinheiro para o meu pai. Essa semana mesmo alguém falou comigo, de outra tribo, graças a Deus. Estava muito revoltado que emprestou um dinheiro para o pai. E eu falei: foi? Tu acredita? Ele falou assim: ô pastora, tu acredita que ele não teve a audácia de me devolver? E eu falei: tu paga aluguel? Olha a minha resposta. Tu paga aluguel? Tu paga a internet? E ele só foi falando que não. Teu pai te dá roupa? Dá. Lógico que me dá. A obrigação dele. E eu fui ouvindo assim, eu falei: meu Deus, que egoísmo. O pai tinha pegado R$50 com ele. Aí, cadê Davi? Eu olhei para ele e disse: deixa ser fedelho, menino, seu fedelho. Imagina se teu pai começasse a te cobrar os 40 minutos de banho que tu toma, a roupa passada que você veste, lavada. Aí você pega pesado, pega o pesado mesmo. Essa é a nossa geração, irmãos. Está fazendo conta, porque o pai pegou uns R$50 com ele, e ele não colabora com nada em casa. Aí depois, por fim, eu falei assim: tu pelo menos coloca o lixo lá fora para o teu pai ou para tua mãe? Ah, não sou mulher. 16 anos, falando de casar. Isso é responsabilidade. É engraçado, né, irmãos? Mas isso é responsabilidade nossa como igreja. Porque muitas vezes a gente está tão correndo que joga lá na creche, que joga lá no... E ainda vai brigar com o professor. O professor não ensina nada. Mas tem coisa que é o berço que ensina. Quem entende o que eu estou falando, gente? Então, olha, a família é um projeto de Deus. E esse projeto precisa ser olhado com mais zelo, com mais esmero, com mais apreço. Nós precisamos dormir e acordar preocupados. Como é que vai ser a próxima geração? Quem está entendendo, gente? Então, nós somos assim, essa geração. Por que as pessoas hoje, elas estão descartando o outro com tanta facilidade? Porque elas só aprenderam a ter coisas. Elas não aprenderam o valor das coisas. Foi tudo muito fácil. Então, em nome do Senhor Jesus, hoje, é um apelo ao resgate. Não adianta você ganhar o mundo todo aí, coisas e coisas e coisas e coisas. E mais coisas. Quando eu estava me arrumando hoje, o apóstolo me deu uma triste notícia. Que um comerciante aqui da cidade, voltando para casa, levou um tiro lá e morreu. Ainda estava falando com as meninas. A esposa esperando ele chegar em casa, só chega a notícia. Acabou. Acabou. Bem sucedido. Está deixando um restaurante bonito aí na cidade, comida gostosa. Como é que vai ser? Não é mexer com nossa emoção. Mas se a gente começar a ressignificar algumas coisas, a gente passa tanto tempo correndo atrás de coisas que vão ficar tudo aqui. E aí,
O nosso substituto, aquele que vai ser a geração que saiu de nós, às vezes vai ficar como se fossem aleijadas, frias, egoístas, porque nós não tivemos tempo de sentar no chão, de rolar na areia, porque eu não tinha tempo de andar de bicicleta, não tinha tempo de jogar bola no parquinho, estava todo mundo correndo. Então o ativismo é o outro inimigo, que tem feito com que as famílias estejam um brigando contra o outro. Um brigando contra o outro. Quem entende o que eu estou falando? E infelizmente, irmãos, quem muito trabalha nunca tem. Observa aí. Estou correndo atrás, estou correndo atrás, estou correndo atrás. E aí, ó, o menino cresce, e quando o menino cresce, que está grande, bora menino, bora viajar. O menino não quer mais, não. Ele vai querer viajar com o namorado, com o crush, com o irmão, com outra pessoa. Ele não foi acostumado. O ambiente familiar dele é diferente. Então, nós precisamos estar atentos. Quem está entendendo o que eu estou falando? Outro inimigo dentro do ativismo. Dentro do tempo de qualidade. Se eu estou correndo muito, eu tenho tempo de qualidade? Tempo de qualidade não é estar junto. Tempo de qualidade é tempo de qualidade. Porque às vezes, eu volto a falar. Apóstolo, toda vez que você fala de rede social na pregação, eu falo, irmãos. Porque tudo quando é mal utilizado, traz problema. Traz problema. Eu fico muito preocupada quando se passa muito tempo, psicologicamente falando, os nossos adolescentes e jovens, eles são bombardeados. Bombardeados, como enxuga tudo assim, ó, de tanta informação antes da hora. A maioria das pessoas hoje, elas sofrem de aceleração de pensamento, ou pensamento acelerado. O que é isso? É excesso de informação antes do momento apropriado. É terrível. Às vezes eu vou na ponta do pé no quarto das minhas filhas, ó. Ninguém está conversando uma com a outra, não. Sabe aquela brincadeira de estourar travesseiro? Bater do travesseiro uma na outra, puxar a coberta do outro? Não existe mais isso. É cada um na sua cama com o celularzinho. Às vezes ainda esconde. Terrível, irmãos. E eu sei que não é só na minha casa. Aí eu, desliga, toma aquele susto. Credo, mãe, para que isso? Para que isso? O sono de qualidade não tem mais. Então é preocupante, porque hoje o meu filho, o teu filho, talvez o meu marido, o teu marido, ei, quem é? A gente está pregando hoje para a família. Ele está comunicando com o outro lá no Maceió. Não, estou aqui falando com a minha mãe, lá em Fortaleza, lá na Conchinchina. E a esposa que dorme com ele, está cada um falando com o outro lá longe. E ele está aqui sozinho. É um roubo. Então os casais, eles não se conhecem mais. O tempo de qualidade está escasso. E aí na hora que vai conversar, não sabe mais conversar, começa a brigar. Tem um livrinho que chama O Tempo de Qualidade. São as palavras que vai colocando dentro do tanque do amor. Sabe, o tanquinho do amor vai ficando vazio. Não se sabe mais comunicar. A linguagem do amor tá escassa. Eu vou falar, o que é? O que foi? Já vai me cobrar. E parece que fica assim. Ou seja, volta para o texto. Um contra o outro. Casa dividida. E eu estou pedindo socorro hoje com as famílias aqui. Você que está aí nos assistindo também. Existe o urgente e o importante. O que é que tem sido mais importante, mais urgente para nós hoje? Então, tudo tem vindo antes de que a comunhão e tempo de qualidade. Então, as conversas, elas têm ficado mais escassas. E aí eu comento do último que eu identifiquei aqui, que é bem parecido também com esse ativismo. Eu identifiquei a insensibilidade através do materialismo. A insensibilidade através do materialismo. Eu estou tão preocupada em correr atrás, em adquirir bens, coisas, que eu me torno insensível. Insensível. Eu não consigo me colocar mais no lugar da criança que está chorando. Menino, que está chorando. Tu não está vendo, menino, que eu estou resolvendo as coisas. Ele não está vendo, ele quer a mãe dele. Ele quer o pai dele. Quem está aqui comigo diz amém. Então isso é preocupante, irmãos.
Porque esse menino cresce revoltado. E aí um dia ele senta em um sofá, de frente com o psicólogo. O que é que te trouxe aqui, meu filho? O que é que te trouxe aqui, jovem? A ausência de pai. A ausência de mãe. Esse é meu maior conflito. Tu não tem mãe não? Ela já faleceu? Tem memória? Não, a minha mãe não tinha tempo para mim. Isso é triste, irmãos. E aí ele fica buscando refúgio em muitas coisas. Quando você vê um jovem que já se relacionou 50 vezes, ele está buscando um pai. Principalmente as mulheres. Quando você vê esses meninos aí, que busca tudo enquanto, infelizmente até drogas, ele está buscando uma companhia. É lógico que toda regra tem exceção. Mas muitas vezes está acontecendo diante dos nossos olhos. E esse materialismo tem nos feito estar insensíveis. A insensibilidade não me dá direito, às vezes, de produzir, de praticar a empatia. A empatia. Eu me colocar no lugar do outro. Sabe, eu só quero, me dá, e não dá nada. Ou então, toma aqui, ó, toma aqui. Ai, eu não sei o que a minha esposa reclama tanto. A despensa está cheia. Toda vez que eu vou no shopping, tem um perfume caro, eu trago para ela. Não é perfume caro. Como diz um palestrante que tem por aí para casais, às vezes ela ficaria mais contente de que você fosse na bancada do mercado e comprasse aquele condicionador barato, mas que você sabe que é o que ela gosta da fragrância. Seria muito mais bem-vindo do que aquele perfume caro, e só porque é caro. Ou seja, material, valor monetário. Quem entende de novo o que eu estou falando? Estou falando agora de mulher, né? Porque às vezes está tão preocupado com a quantidade e esquece de ser sensível. Imagina, eu fico imaginando eu ganhando um perfume muito caro, muito cheiroso. E eu falo, infelizmente eu não vou usar. Eu vou espirrar da hora que eu abrir a tampa até a hora que eu passar em mim. Tu não me conhece, marido, não quero. Se fosse comigo, eu ia falar isso. Agora você me dá um perfume simples. O mais simples é o Boticário, que é aquele que nem cheira muito. E eu vou ficar feliz da vida. Por quê? Primeiro que é o meu preferido. E eu falo assim, olha, está sensível à minha necessidade, à fragrância que eu prefiro. Vocês entendem agora onde é que eu quero chegar? Quem está aqui comigo diz amém. Então, o terceiro e último para a noite de hoje. Inimigo que tem infiltrado dentro das famílias é o materialismo que gera uma insensibilidade. Então, hoje, a maioria das pessoas, pais, mães e até filhos, perguntam, lá em casa está um estresse, está um estresse, está um estresse. Por que gera o estresse? Porque não tem contato. Porque não tem sensibilidade. Porque ninguém se coloca no lugar do outro. E nessa noite eu quero já encerrar a minha fala. Estamos com a missão da evangelização. Estamos esse ano com o decreto evangelização. Mas vai adiantar eu ganhar nos 7 montes da sociedade, lá na faculdade, eu ganhar lá no meu trabalho, eu ganhar lá no hospital, eu ganhar alguém lá através da mídia, e eu não conseguir resgatar dentro da minha casa, ou eliminar os inimigos que têm feito com que dentro de casa, às vezes, um fique contra o outro. Então, irmãos, isso é muito sério. O nosso Deus, Ele é um Deus de detalhe. Então, às vezes, a gente está se impressionando com muita coisa. Sabe, com muita coisa mesmo. Parece que vai ficando assim, insensível. Insensível. Eu vou insistir aqui. Sabe esse trabalho que te consome de domingo a domingo, sábado, domingo, feriado. Você não tem tempo para o marido, você não tem tempo para o filho, você não tem tempo para o pai, você não tem tempo para ninguém. Daqui a pouco morre e você fica assim, meu Deus, não curti meu marido, não curti meu filho. E diga-se de passagem, irmãos, domingo nós estávamos ministrando aqui sobre a mulher que foi flagrada em adultério, né? Nunca se viu tantos casos de adultério como nos últimos dias.
Todos os dias alguém se queixa, reclama de adultério. Ah, poxa, é porque as pessoas estão muito perversas. A perversão sexual está nas pessoas. Seria perversão ou solidão? Quem entende o que eu estou falando? Amém ou não amém? Aquele que casa para ficar acompanhado, existe um motivo por que as pessoas casam. A filha que ele está casando. Eu tenho certeza que ela não tem vida ruim. Vai onde que quer, come o que quer, dorme até a hora que quer. Hoje ela tem 2 casas, fica aqui e fica lá na casa da mãe. Mas quer casar. Tem um motivo porque ela quer casar. Dentro dela, cansou de ficar só. Aí casa para não ficar só e deixa o outro só. Em nome de Jesus, isso não vai acontecer com ela. Mas a maioria dessas pessoas está acontecendo isso. Apóstolo, mas tem que ficar grudado? Não, tem que ter um equilíbrio. Tem que ser sensível. O materialismo não pode estar de manhã, de tarde, de noite. O quarto do casal não é para estar discutindo sobre negócio, não é para estar cada um com o notebook na cama estudando. O leito é para estar sem mácula. Mas o materialismo não deixa, eu tenho que correr atrás, eu tenho que ganhar, eu estou insensível, eu não estou vendo que o outro está aqui, do meu lado, só me olhando com o olhão desse tamanho assim, ó, querendo um cafuné, querendo um carinho. O meu filho, eu vou lá no quarto dele, dorme menino, mãe fica aqui contando uma história comigo. Que história, menino? Tu já está grande. Mentira, está querendo resolver outras coisas. Você não sabe que amanhã eu tenho que acordar cedo, para quê? Para ganhar dinheiro. E o menino fica lá com aquele olhão espichado assim, ó. Porque a hora de dormir é a única hora que ele vê a mãe. Irmãos, em nome de Jesus, o meu coração dói de falar essas coisas. E, infelizmente, essa tem sido a realidade. Às vezes eu converso com algumas pessoas, apóstolo, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Não sei. Mas eu aprendo com Jesus, hoje, que a minha casa, ela não pode ficar dividida contra si mesmo. Eu preciso ter um alvo dentro da minha casa. E Jesus só precisa de um. Talvez você fale assim, apóstolo, lá em casa é só eu. O que eu faço? É só você mesmo se colocar de joelho e falar a Deus, que o resgate da sensibilidade, que o resgate do tempo de qualidade, que o resgate da empatia possa acontecer dentro da minha casa. Trabalhe em mim. Eu acredito muito que tudo muda quando um muda. Eu acredito nisso, irmãos. Então, em nome do Senhor Jesus, entra ano e sai ano. Sabe? Você vai amadurecendo, você passa dos 50 anos, você entende, eu não preciso de tanto para ser e estar feliz. Não, nós não precisamos, irmãos. O suficiente para dormir bem, para alimentar bem, e tá bom. As pessoas hoje, elas não estão carentes de coisas, elas estão carentes umas das outras. E às vezes estão dentro de casa, são casadas, têm filhos, e a maioria das pessoas se sentem sozinhas. Quer ser adulto, quer ser criança. E a pergunta hoje é, para os que estão aqui, para os que estão em casa, o que nós vamos fazer para mudar isso? Como igreja. Será que se nós olharmos para a cruz, porque o nosso Deus não é Deus solitário. Tanto que Ele é trino, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Enviou Jesus, mas trouxe Jesus para perto dele de novo. Quem entende o que eu estou falando? E às vezes a gente é família e está um para lá, outro para cá. Aí quando casa que vai embora, aí fica querendo compensar. Aí quer abraçar o filho que é casado como se fosse solteiro. Não pode também. Fica querendo resgatar a fase que não viveu. E fica sofrendo, angustiado. Então, em nome do Senhor Jesus, hoje, exatamente hoje, eu convido as famílias aqui representadas a um posicionamento espiritual para que haja o resgate dentro de casa. Sabe aquela coisa assim, muito sincera, você e Deus? Deus, o que eu posso fazer para ser uma mãe melhor? O que eu posso fazer para ser um pai melhor? O que eu posso fazer para ser um filho melhor? O que eu posso fazer para ser uma nora melhor? Volta para o versículo lá de Miqueias, filha, por favor. O que eu posso fazer para não ficar contra o meu pai, para não desprezar a minha mãe, para não desonrar os meus pais? O que eu posso fazer para não fazer com que o meu filho se ire contra mim? O que eu posso fazer para eu acessar? Isso é muito particular. Quem entende a necessidade dessa oração, diz amém. Amém de verdade? Quem entende a
necessidade desse resgate, diz glória a Deus. Amém, irmãos? Fique em pé no seu lugar nessa noite. Pois o filho desprezará o pai, a filha se levantará contra a mãe, a nora contra a sogra. E aí é muito triste quando ele diz assim: os inimigos do homem são os da sua própria casa. Só que nós vamos mudar. Não adulterar a Bíblia. Ei, nós não vamos adulterar a Bíblia. Mas nós vamos transformar em bênção a nossa atitude para que o projeto do Senhor, chamado família, seja em excelência na nossa casa. Quem está comigo diz amém. Quem está comigo mesmo diz glória a Deus. Aí eu quero dar uma orientação para você. O meu filho hoje é um jovem e eu fui ausente lá na infância dele. Não se martirize. Peça perdão a Deus, porque tem outra fase da vida do seu filho que ele vai precisar de você. Aí eu estou conversando aqui, falando, ministrando a palavra, você lembrou assim: meu Deus, a minha esposa precisou de mim e eu não fui presente. O meu esposo precisou de mim e eu não fui presente. Não se martirize. Nada que nós fizermos hoje para mudar o que já aconteceu não vai mudar. Mas tudo que nós fizermos de hoje para diante, para frente, nós vamos conseguir alcançar um resultado diferenciado. Quem está comigo de novo? Então feche os teus olhos nessa noite. Feche os teus olhos. Pense na sua família. Com toda soberania, com toda onipotência, com todo o poder que o Senhor tem, Ele conta com você para mudar a história da tua casa, do teu lar. E às vezes é uma pequena coisa, é um pequeno detalhe. O que é? E os adolescentes também, que estão sorrindo ali, pensando que nunca vão formar uma família. Vamos orar. Ó, Deus, que eu absorva e traga para dentro da minha casa. Que um dia eu não me torne um pai ausente, um esposo ausente. Eu não estou ouvindo a igreja orando. Diante dos conselhos que foram liberados nessa noite, qual é o inimigo que está rondando lá em casa? Qual é o inimigo que tem passeado lá em casa? É lógico que existem muitos outros, mas o Senhor me trouxe à memória esses. O egoísmo, que às vezes gera a competitividade. Quem pode mais na minha casa? Não é para poder mais. É um projeto que todos precisam estar somando. Quem pode mais? Ah, meu marido sabe de nada não. E o princípio de Deus? Que existe um cabeça para ser auxiliado. Ah, meu pai não sabe de nada não. Quando tu nasceu, ele já tinha uma história, filho. Quem está entendendo o que eu estou falando? Até se entende às vezes, quando alguns convertem como vaso, como barro, e fica questionando com o oleiro: não é assim, Deus? Não é assim, Deus? Eu não aceito assim, Deus. Isso é de casa. Então, em nome do Senhor Jesus, ore. Apresenta a tua casa para o Senhor. Creia que pode ser diferente lá na tua casa. Creia que, sabe, pode dar uma mudança. Pode haver uma mudança. Olhe com olhos de quem era uma enfermidade, ela vai ser arrancada de lá. Eu vou dar um xarope chamado Bíblia. Eu vou dar um xarope chamado oração. E vai mudar. Vai sanar essa enfermidade. Essa debilidade vai sanar. Quem está aqui comigo ora. É a tua família, meu irmão. Olha, não precisa orar pela família do irmão, mas ore pela sua. Ore pela sua hoje. Olha aí como é que está o teu tempo de qualidade em família. Você que é casado, como é que está o teu tempo de qualidade com a sua esposa, com o seu esposo? Está tendo tempo de qualidade? Nem ter tempo, é ter tempo de qualidade. O tempo que senta, que para tudo, que olha no olho, que resolve coisas do casal. Como é que está o seu tempo? Como é que está o seu tempo de qualidade com o seu filho? De brincar com ele, de caminhar com ele, de explicar o dever para ele. Como é que está o seu tempo, irmão? Como é que está o seu tempo? Você que é jovem, você que não tem filho, você que não tem esposa, como é que está o seu tempo de qualidade para com seus pais? Como é que está isso?
Então hoje o Senhor nos dá a oportunidade de fazer alguns resgates. As nossas conquistas materiais, elas são necessárias, mas elas vão ficar aqui. E o nosso tempo de qualidade pode gerar o maior ganhador de almas da humanidade, pode gerar o maior pesquisador que vai fazer uma vacina contra um vírus, mas precisa ter um pai, uma mãe que sentou junto, que acreditou, que bateu no peito e falou: eu acredito em você. Mas se não tiver tempo para isso, é só cobrança. Como é que ele vai chegar a esse ponto? Você pode ter o melhor marido, se você tiver um tempo de qualidade com ele, para trabalhar a autoestima dele, a virilidade dele, mas se não tiver tempo, se tiver só preocupado com coisas, então hoje o Senhor me autoriza a dizer: é tempo de rever conceitos, é tempo de rever valores, é tempo de resgate no meio da família, porque o inimigo da família, ele não brinca, ele não brinca. As pessoas com 30, 40 anos já passaram por um casamento, 2, 3, 4, estão sofrendo, e o inimigo está sorrindo, e cada casamento, e cada relacionamento é uma mazela, é uma dor nas emoções, é uma perca. Então, em nome de Jesus, irmãos, essa batalha é nossa. Essa batalha é nossa, essa batalha é nossa. Que tu possa se levantar hoje, não desistir de lutar, não desistir de guerrear, e falar para Deus hoje: me habilita para um resgate na minha casa, me habilita para um resgate na minha família, em o nome de Jesus. Você pode até ganhar o mundo todo, se a tua família for desestruturada, tu vai ser uma pessoa infeliz, tu vai ser uma mulher infeliz, um homem infeliz. Então, em nome de Jesus, que o Senhor Espírito Santo trabalhe dentro para fora hoje, dentro de cada um de nós. Que o Senhor Espírito Santo marque na tábua do seu coração a noite de hoje, e que os conselhos que foram liberados desse altar possam ser trabalhados dentro de você pela força do Espírito de Deus, em o nome do Senhor Jesus. As famílias que estão assistindo esta live, que sejam alcançadas com a necessidade de um resgate de princípio, de um resgate do humano, de um resgate da relação interpessoal, familiar. É porque na família, é dentro do seio da família, que os homens de amanhã, que as mulheres, que as autoridades de amanhã, do futuro, terão um coração mais humano, um coração ameno, um coração de carne, de amor, em o nome de Jesus. Pai, alcança cada família aqui representada, Pai, em nome do Senhor Jesus. Não deixe para tentar recuperar só na hora da morte, só na hora do susto, só na hora que perdeu o filho para droga, ou talvez para prostituição. Não, Senhor, em nome de Jesus. Mas que cada um, cada pai, cada filho, cada casal possa ter coração sensível, estar atento à tua palavra, à tua instrução. Porque aquele que conhece o Senhor, Ele é o próprio amor. E o amor quebra todas as cadeias, quebra todas as barreiras. O amor destrói toda mentira, todo sofisma que o inimigo planta dentro das famílias. O amor, ele resgata o humano, ele resgata. Eu creio, meu Pai. Então eu te peço, Deus, cumpre na vida de cada ouvinte nessa noite. Cumpre na vida de cada ouvinte nessa noite. Cumpre a necessidade, a sensibilidade do resgate pela palavra. Que nós não possamos ser apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra.